Boa noite. O investimento em pesquisa e inovação é fundamental para garantir a autonomia do país diante dos avanços tecnológicos e ajudar no ganho de competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Apesar da importância, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação sofreu cortes no orçamento pelo segundo ano consecutivo. A decisão foi muito criticada pela comunidade científica e pelo empresariado. O governo, de seu lado, alegou que o setor privado faz poucos investimentos no desenvolvimento de tecnologias e que as empresas deveriam participar mais desse processo. O Brasileiras.org de hoje discute os desafios da pesquisa no Brasil. Vamos falar sobre os incentivos e financiamentos internos, os desafios na pesquisa de ponta e também abordar os acordos de cooperação internacional. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o coordenador da área de pesquisa para inovação da FAPESP, professor da Unicamp, Sérgio Queiroz. O vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e professor de Bioquímica da USP, Hernan Jaimovic. Em nosso estúdio do Rio de Janeiro, o professor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, André Naisbin. E em Brasília, o secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. Contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos principais mecanismos de financiamento e recursos disponíveis para os pesquisadores. Eu queria perguntar primeiro em Brasília para o Virgílio Almeida. Boa noite, Virgílio, que é secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que abordasse um pouquinho essa questão da redução do orçamento e a maneira como o Ministério está trabalhando esse tema. Bem, boa noite, Nassif, boa noite a todos. Havia uma previsão do orçamento da ordem de 6,9 bilhões de dólares para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Houve aí uma redução de aproximadamente 20% nesse orçamento. Então, isso foi um corte, naturalmente que o Ministério trabalha para reverter esse corte e recuperar parte desses recursos. Mas é importante colocar essa questão dos recursos para ciência e tecnologia num contexto mais amplo. Além desse, quer dizer, embora tenha havido esse corte, houve uma série de ações do governo federal que ampliaram os recursos em geral destinados a ações dentro da área de ciência e tecnologia. Por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteiras, cujo objetivo é mandar até o final de 2014, 100 mil brasileiros para serem treinados nas melhores universidades da América do Norte, da Europa e da Ásia. Além disso, a FINEP, por exemplo, teve um aumento de recursos para crédito subsidiado que vai ser aplicado em inovação, em desenvolvimento tecnológico. Então, embora, de novo, tenha havido um corte no orçamento, há uma série de ações que tendem a minimizar os efeitos desse corte. Mas, naturalmente, o Ministério trabalha para reverter parte desses cortes e ampliar os recursos disponíveis. Bom, o Sérgio Queiroz é da FAPESP, coordenador da área de pesquisa para inovação. A FAPESP foi a primeira instituição a perceber que a inovação se faz no âmbito da empresa, tomou uma série de medidas anos atrás para financiar essa inovação em empresa. Você acha que as empresas, a gente sempre percebe uma enorme dificuldade, a não ser grandes empresas, investir em inovação e tecnologia. Como que estão essas linhas da FAPESP em relação à demanda? Bem, eu poderia citar aqui dois programas importantes da FAPESP nessa área. Um é o voltado para empresas maiores, o PIT, Parceria para a Inovação Tecnológica, que é um programa voltado para fomentar a pesquisa em colaboração entre empresas e instituições de pesquisa do Estado de São Paulo. Esse é um programa estabelecido já desde os anos 90 e é um programa que tem produzido efeitos muito interessantes do ponto de vista de fomentar essa pesquisa em colaboração, essa pesquisa em parceria entre empresas e instituições de pesquisa, universidades e institutos de pesquisa, né? Outro programa importante, e aí voltado para pequenas empresas, é o PIP da FAPESP, Parceria para Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que é voltado para fomentar a atividade de pesquisa na empresa, empresas de até 250 empregados,
Na verdade, essa é uma definição até um pouco elástica do conceito de pequena empresa, porque 250 empregados já abrange aí um universo relativamente amplo de empresas, né? E também é um programa que tem sido bem interessante do ponto de vista de estimular o surgimento de pequenas empresas inovadoras e de fomentar a atividade de pesquisa em empresas menores. Mas você sente que o setor privado hoje ele acessa essas linhas, tem interesse ou ainda está bem na concha aí? Olha, eu diria que o interesse é crescente. No caso do PIT, por exemplo, existe uma modalidade de apoio da FAPESP, que a gente poderia chamar de PIT convênio, em que as empresas elas estabelecem um convênio com a FAPESP e definem um certo volume de recursos que elas estão dispostas a aplicar por um determinado período. E a partir daí são feitas chamadas públicas de pesquisa em temas definidos pela empresa. E isso tem produzido, tem se revelado aí um mecanismo muito atraente para as empresas. Há um número crescente de empresas que procuram a FAPESP interessadas nesse tipo de mecanismo. Bom, eu vou com o professor Reba, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e professor de Bioquímica da USP. Quer dizer, como foi colocado aí pelo Virgílio, quando se fala em pesquisa e tudo, você tem desde órgãos que nem a FINEP, CNPq, CAPES, FAPESP. Essa integração hoje, toda boa pesquisa hoje tem acesso fácil a esses recursos, professor? A resposta curta é sim. Agora, a integração é relativa. Cresce, mas não é uma integração tão adequada quanto poderia ser no nível do país como um todo. Eu acho que para entender isso tem que ter uma perspectiva histórica. Não tem nenhuma dúvida que o sistema de pesquisa brasileiro, nos últimos 35 anos, explodiu e cresceu tremendamente. É quase totalmente impossível comparar aquilo que é pesquisa no Brasil hoje com aquilo que era 35, 40 anos atrás. É outro mundo. O problema que o Virgílio levanta, e que é real, que é um corte de uma percentagem grande, 23%, e ano passado foi parecido, é o seguinte: o Brasil estava vindo num caminho de se autorreferir em alguns temas de pesquisa. Isto é, isso é totalmente diferente a competir com aqueles temas que são impostos, no bom sentido, pelo mundo desenvolvido. O caminho do Brasil era claro. Alguns temas, o centro, o cerne, a fronteira, iam partir do Brasil. E nós estávamos caminhando nesse sentido. Nessa curva ascendente, uma diminuição da velocidade de crescimento pode ser extremamente perigoso. Por quê? Sobretudo porque o sistema todo de pesquisa nesse país é muito pequeno. Não é para uma necessidade teórica de número de pesquisadores. Não. Temos que ter mais universidades. Essas universidades têm que fazer pesquisa. Precisamos contratar mais gente e, ao mesmo tempo, como o Sérgio colocou, não só a ideia, mas a prática da pesquisa, isto é, contratar gente da universidade para fazer pesquisa na empresa, essa prática está crescendo. Então, eu acho que estamos num momento crítico. Quais são esses setores em que o Brasil está virando referência, professor? Os setores naturais. Bioenergia, por exemplo. Biodiversidade, por exemplo. Neurociências, em alguns casos. Em casos espetaculares, nanotecnologia, como aquilo que aconteceu em Minas Gerais há poucos dias atrás, que um pesquisador de Minas ganhou um prêmio internacional por ter descoberto uma coisa que está beirando ou além da fronteira em nanotecnologia. O grupo da UFMG? O grupo um pesquisador desse grupo. Ah, é? Olha só. Então, veja, não tem outro lugar do mundo em que se domine tanto a genética no melhor nível de cana-de-açúcar quanto o Brasil. Não existe. Já a tecnologia de álcool de primeira geração já estava dominada. Veja, estamos vivendo um momento em que
diminuir o ritmo de crescimento no Brasil é condenar o Brasil a que, de novo, estejamos sempre correndo atrás daquilo que alguém denomina a fronteira. Certo. Bom, nós vamos no Rio agora com o professor André Nachmin, que é professor titular do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. André, aqui o professor Hermann, ele colocou aqui aquelas linhas em que o Brasil tem diferenciais. Em relação à matemática, especificamente, vocês que são um centro de excelência, e como que vocês tratam essa questão do financiamento de pesquisa e quais as linhas aí que estão carentes de recursos, por exemplo? Boa noite. Realmente, a gente está num momento, como o professor Hermann falou, é um momento especial em termos de crescimento. Isso se nota na matemática do Brasil como um todo e no INPA, por ser um centro de excelência, a gente tem vários grupos muito fortes e a matemática avançando em diversas frentes. A matemática no Brasil, mais antiga, mais consolidada, é a matemática pura. Eu sou matemático aplicado e, no momento, vejo um momento muito bom, mas onde há muito espaço para crescimento e é um momento muito importante. Na matemática, recentemente, houve uma reclamação com respeito a corte, por exemplo, no recém-edital no CNPq. Mas a gente vê a matemática brasileira subindo de categoria. Alguns anos atrás, ela passou por grupo 4 da matemática internacional, que seria o segundo escalão, realmente um escalão muito seleto, e vemos brasileiros também tendo um destaque internacional muito grande. No INPA temos 2 jovens que têm um destaque muito grande, um é o Arthur Ávila, o outro é o Fernando Codá. Muita coisa foi conquistada, mas há muita coisa para se conquistar também, é um momento crítico, crítico no sentido bom e crítico também no sentido perigoso. Eu queria voltar ao professor Virgílio Almeida em Brasília. Professor, veja bem, sempre que se fala a questão do investimento em ciência e tecnologia, se fala também esse desafio da avaliação. Eu lembro que até algum tempo atrás a CAPES estava discutindo para ver se a melhor avaliação, no caso, seriam publicações internacionais, outro tipo de patente ou não. O Ministério, tendo que administrar, digamos, essa escassez de recursos, como que é essa avaliação de o que é mais relevante, menos relevante, e como que estão avançando os indicadores de avaliação nessa área da tecnologia, ou seja, da pesquisa aplicada? A sua pergunta é muito interessante porque nos permite apresentar um contexto um pouco mais amplo da questão de ciência e tecnologia. Eu acho que a primeira mudança importante, que começou aí com as colocações do ministro Mercadante ao construir o início da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e depois com o ministro Raupp, foi colocar a ciência e tecnologia como um eixo estruturante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, isso é uma marca importante, ou seja, ciência e tecnologia não são questões apenas do mundo acadêmico. Elas são essenciais para a realidade e para o desenvolvimento do Brasil. Pois bem, o segundo ponto nessa história é associar o desenvolvimento científico e tecnológico à inovação. Ou seja, para que o país tenha inovação no grau e na intensidade necessária para o Brasil tornar-se um país desenvolvido, ele necessita de ter resultados científicos que são, em geral, medidos pelas publicações acadêmicas em periódicos de qualidade. Isso é a moeda comum no mundo inteiro, ou seja, as publicações em periódicos importantes dão a dimensão da ciência naquele país, naquela região. Então, isso é uma parte, nós estamos falando pesquisa científica. A outra parte é o desenvolvimento tecnológico. Ambos, não só um deles, mas ambos levam à inovação. O desenvolvimento tecnológico tem outras medidas, outros indicadores do seu desempenho, como, por exemplo, o número de patentes, como, por exemplo, a riqueza gerada por aquelas empresas de base tecnológica, como, por exemplo, o número de empregos qualificados gerados por uma determinada inovação. Então, veja, nós não podemos avaliar um setor através de um único indicador.
Número de publicações em periódicos de qualidade é fundamental. Isso não pode se abrir mão. Depois disso, nós temos uma série de indicadores que vão compor esse arco que vai levar da tecnologia à inovação. É interessante mencionar, Nassif, que há certas áreas do conhecimento em que a ciência e a tecnologia se misturam muito, de uma maneira muito forte. Por exemplo, é interessante a gente observar o caso do Google, por exemplo, que há 15 anos atrás não existia e hoje é praticamente algo que todo mundo conhece, todo mundo usa todos os dias. Ali tem o desenvolvimento, a pesquisa científica, por exemplo, os algoritmos de busca em grandes bases de dados, os algoritmos de indexação das palavras, das imagens. Isso que é pesquisa científica, torna-se tecnologia rapidamente através dessas empresas inovadoras. Então, de novo, é importante que nós tenhamos em mente pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, ambos têm que vir juntos e ambos têm que levar à inovação. No Brasil, o governo faz um esforço e busca, através de sua estratégia, fornecer elementos para ligar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, ao que a empresa faz em busca da inovação. E como que isso é feito no Brasil? Por exemplo, o Plano Brasil Maior busca aumentar a inovação na indústria brasileira. Um dos mecanismos utilizados é, por exemplo, a redução de impostos para empresas que apliquem em pesquisa e desenvolvimento. Então, uma série de providências práticas buscam, no Brasil, associar a pesquisa feita na universidade, o desenvolvimento tecnológico feito na universidade ou na empresa, para a geração da inovação, que na maior parte dos casos ocorre dentro das empresas. E os indicadores são esses que eu acabei de falar. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode mandar perguntas para www.brasilianas.org. Priscila. Esse assunto tem interessado telespectadores de todo o país. A gente tem uma pergunta do Alessandro Morri, de Brasília. O senhor professor Hernan diz que o sistema de pesquisa tem crescido, mas ele diz: o modelo de fomento hoje no Brasil é praticamente igual ao de 50 anos atrás. Ele pergunta, não seria a hora das agências pararem de financiar projetos pequenos, de um único pesquisador, incentivar mais, fomentar projetos elaborados por laboratórios e institutos de pesquisa? Eu agradeço a pergunta do telespectador e agradeço a oportunidade de dizer que o telespectador que formulou essa pergunta quizá está não tão informado quanto deveria, para usar palavras muito simpáticas. Veja, o Brasil é o único país da América Latina, longe, que ao invés de manter o modelo de financiamento de um projeto, um pesquisador, cresceu tanto no nível federal quanto no nível estadual, a financiar projetos de um pesquisador, financiar projetos de muitos pesquisadores e financiar áreas inteiras de pesquisa. E eu vou dar 3 exemplos. Grandes projetos no nível federal. Os projetos do milênio da década de 90, os INCTs de poucos anos atrás, que criaram toda uma rede de institutos que são nacionais e que essencialmente cobrem o país inteiro por uma parceria ímpar entre o governo federal e os governos estaduais. Isso não é pesquisa de um pesquisador isolado, isso são, às vezes, centenas de pesquisadores atrás de um tema, numa parceria governo federal com os governos estaduais. E os governos estaduais do Brasil inteiro. Não se trata de só São Paulo. São Paulo é majoritário, é verdade. Mas na Bahia tem, na Amazônia tem, Paraíba. No Sul tem, na Paraíba tem. Veja, esses são institutos que não é de um único pesquisador. Particularizando, no caso do Estado de São Paulo, essa diversidade que é necessária, um único pesquisador ter um excelente projeto e um grupo de pesquisadores ter um projeto mais ambicioso, é realidade há pelo menos 20 anos.
Então, eu agradeço a oportunidade de esclarecer essa dúvida. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org com um debate sobre a pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o coordenador da área de pesquisa para inovação da FAPESP, professor da Unicamp, Sérgio Queiroz, o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Hernan Shaimovich, e nosso estúdio do Rio de Janeiro, o professor do INPA, André Nashbin, e de Brasília, o secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre os desafios da pesquisa de ponta no país. Eu queria primeiro que o Sérgio descrevesse o projeto Genoma aqui, que foi feito com o setor privado, e a questão, esse conceito de rede que foi implementado na época. Quais os desdobramentos? O que são as pesquisas de ponta hoje no país? Em quais áreas? Olha, eu não teria muitos elementos para descrever aqui as pesquisas de ponta nessas diferentes áreas. Talvez o Hernan tivesse até mais aparelhado para falar sobre isso, né? Mas eu acho que eu queria fazer um comentário sobre esse assunto dos desafios que estão colocados para a pesquisa de ponta no Brasil, que nós temos que olhar, eu penso, pelo lado da demanda, às vezes mais fortemente do que pelo lado da oferta. Em que sentido? Hoje, no Brasil, o grande desafio consiste em fazer a pesquisa empresarial crescer significativamente. Quer dizer, eu acho que hoje, quando a gente olha para o gasto em P&D, para o esforço em pesquisa e desenvolvimento no país, a gente observa que o esforço do setor público é um esforço mais ou menos compatível com o que se observa nos países avançados, não é? O país gasta aí em torno de 0,6% do PIB em pesquisa e desenvolvimento que vem do setor público, e o gasto empresarial que é um gasto muito pequeno e que vem crescendo muito pouco, né? Vem crescendo a um ritmo lento. A gente observa aí, por exemplo, as pesquisas de inovação publicadas pelo IBGE, a Pintec, ela mostra que esse gasto vem crescendo, mas muito lentamente. Então, eu acho que esse desafio, para a gente pensar na pesquisa de ponta, ganhar robustez, ganhar impulso e crescer de fato, eu acho que é preciso a gente tomar uma série de medidas para fazer com que a pesquisa no setor privado, a pesquisa empresarial, o gasto em P&D empresarial cresça significativamente. E aí a gente tem uma série de dificuldades para fazer isso, né? E uma delas, eu acho que está associada à própria estrutura da indústria brasileira. Quer dizer, eu acho que a falta o peso relativamente modesto de setores intensivos em tecnologia. A gente tem um setor, por exemplo, como o aeronáutico, é uma exceção. Na verdade, sequer o setor, porque nós temos, na verdade, uma empresa do setor aeronáutico, a Embraer, né? Agora, áreas inteiras, como, por exemplo, eletrônica ou farmacêutica, né? Que são áreas que no mundo inteiro são setores intensivos em tecnologia, são setores muito frágeis no Brasil e com uma pesquisa empresarial muito debilitada e muito frágil ainda. Eu acho que esse é o desafio, eu acho que essa é a dificuldade que precisa ser superada, né? Bom, eu queria ver com o Virgílio Almeida, que é secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Virgílio, nesse mapeamento que vocês fazem, quais são os setores de ponta assim, mais promissores e que tipo de programa que está servindo de amparo aos pesquisadores e empresas desse setor? Pois bem, Nassif, há uma identificação daqueles setores que são estratégicos para o país em termos do desenvolvimento econômico, social, ou aqueles setores que oferecem grandes possibilidades para o país a se destacar em termos globais.
Então, há uma série de setores que foram definidos como estratégicos e aí como prioritários para recebimento de investimentos. Deixa eu contar alguns exemplos antes, para isso ficar mais claro na cabeça do telespectador. Se nós olharmos o Brasil, e aí o professor Hernan já havia mencionado, nós temos um sistema muito diferenciado em termos da América Latina, ele é muito mais estável, um sistema de ciência e tecnologia muito mais antigo e muito mais inovador, foi mencionado por alguns dos comentários, como por exemplo, né, os Institutos do Milênio, os INCTs, os PRONEX. É interessante observar que o CNPq e a CAPES datam dos anos 50. E se nós olharmos na linha do tempo quais foram grandes desafios que o Brasil enfrentou, nós vamos ver que a ciência e tecnologia esteve presente como elemento-chave na solução desses desafios. Então, no início dos anos 50, veio a campanha do Petróleo é Nosso, tá? Na necessidade do país ter acesso a combustíveis e recursos energéticos. Posteriormente, no início dos anos, no final dos anos 50 e início dos anos 60, a indústria automobilística, que hoje é a quarta indústria em termos de números. Mais à frente veio o setor de mineração do país e a necessidade do país proteger suas reservas e valorizar o setor de mineração. Hoje nós temos a Vale, que é a segunda maior mineradora do mundo. Mais à frente, ligando ao surgimento do ITA, nos anos 50, veio a criação da Embraer e uma certa liderança mundial no setor de produção de aeronaves. Tivemos ainda, nos anos 70, quando ocorreram os primeiros sinais da crise de alimentos, o Brasil, então, criou a Embrapa, que hoje torna o país o segundo maior produtor de alimentos. Tá? Então, é importante ver que hoje os sucessos brasileiros, Petrobras, Embraer, Embrapa, Vale do Rio Doce, são grandes empreendimentos baseados no investimento científico e tecnológico. Então, uma lição é clara para nós. O Brasil tem o sistema adequado, ele tem recursos, mas nós precisamos de muito mais escala. O país é muito maior, o país necessita de um número muito maior de pesquisadores fazendo as mesmas pesquisas de diversas maneiras, para que nós possamos avançar no conhecimento. Esse processo de identificação das áreas estratégicas ocorre dentro de um processo de planejamento, de identificação. Então, nós temos as áreas relativas aos biocombustíveis, as áreas relativas ao desenvolvimento sustentável, as tecnologias da informação e comunicação, a parte energética, o setor de defesa estabelecido pela Estratégia Nacional de Defesa. Esses são alguns exemplos de setores onde o investimento científico e tecnológico é prioritário. E quando a gente diz é prioritário, isso acaba refletindo em ações concretas, como, por exemplo, o valor dos programas de financiamento com crédito ou de subvenção pela FINEP ou os editais do CNPq. Então, as prioridades refletem aí. Mas é importante dizer que, ao se estabelecer prioridades, não se deve deixar de fora a possibilidade de financiar aquelas pesquisas que também não se encaixam nas prioridades, mas podem vir a ser, como a gente tem vários exemplos na ciência, sucessos não programados. Por exemplo, a web, que é hoje uma tecnologia que faz parte da vida diária da sociedade contemporânea no Brasil e no mundo inteiro, ela foi criada num laboratório de física, não num programa de computação. Então, nós temos que fortalecer as prioridades, mas temos que abrir um espaço para aquela pesquisa também espontânea e aquela pesquisa sem vinculação necessariamente com objetivos imediatos. E daí eu pego o gancho do Virgílio e vou até o André, que é professor titular do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. André, conta um pouquinho aí na questão da matemática aplicada.
quais os desdobramentos assim concretos da matemática aplicada? E no caso da matemática pura, que linhas... Eu sei que é difícil para um público leigo aqui, mas vamos tentar ser didático aí. Que linhas de pesquisa que se tem no INPA, o que podem resultar futuramente em termos de pesquisa aplicada? Bem, falando primeiramente da matemática pura, que inclusive é um desafio muito difícil de comunicar com o leigo o que é pesquisa em matemática pura, o INPA tem grupos de grande destaque. Um de grande destaque é o grupo de sistemas dinâmicos, em que tem o professor Jacó Palles, da Academia Brasileira de Ciências, que é um dos grandes líderes. Sistemas dinâmicos pode-se ligar isso até a problemas da atmosfera, os famosos problemas de Lorentz e tudo mais. E agora, são problemas fundamentais para o entendimento de como a teoria se coloca, quais são pontos para serem melhores entendidos, e é aí que entra a matemática abstrata e, com seu poder de abstração, consegue ter uma visão, digamos assim, panorâmica. Se começar a entrar em palavras e detalhes, a gente afasta um pouco o leigo, porque começa a entrar em questões técnicas. Mas a matemática pura gera uma visão panorâmica de vários aspectos e muitos deles sem o menor contato com uma aplicação. A matemática aplicada já tem, em perspectiva, uma aplicação muito concreta. Eu trabalho com ondas que têm aplicação em oceanografia. O meu colega no INPA, Dan Marquezin, trabalha com escoamentos e meios porosos, que está relacionado a reservatórios de petróleo. E o Dan já teve projetos com a Petrobras. Uma questão de dificuldade que nós encontramos é fazer essa ponte entre o nosso conhecimento e a inovação, como foi colocado, ou seja, algo que vá até a indústria. Em projetos com a Petrobras, isso já se coloca para um canal mais, digamos assim, adequado. Mas um problema que ainda temos, digamos assim, na matemática, eu que sou matemático aplicado, ainda me sinto muito teórico quando converso com alguém de oceanografia. E o problema que nós temos é o da sobrevivência dentro da nossa comunidade, em termos de publicações de qualidade, inserção internacional, várias questões da academia, e um outro tempo de execução, de entrega de produtos, que é o tempo da indústria, e que muitas vezes não leva a publicações, a questões que são importantes, como eu disse, da sobrevivência do cientista na academia. Essa é uma questão complicada, que eu mesmo já vivenciei com colegas quando eu morava nos Estados Unidos, onde esse processo é muito mais avançado que o nosso. Cada país tem que descobrir sua maneira de fazer essa ponte. Nos Estados Unidos, uma época, tinha, não sei até se hoje em dia existe, mas uma bolsa que chamava pós-doutorado industrial, em que um jovem doutor na matemática passava metade do seu tempo na universidade e metade na indústria. Um problema que aconteceu era justamente que os recém-egressados desse pós-doc tinham mais dificuldade de conseguir um emprego na academia depois. Então, eu imagino, com a minha experiência, que temos que encontrar uma maneira de equacionar essa ponte entre academia e indústria, com uma melhor estrutura de desenvolvimento. No INPA mesmo, nós criamos uma bolsa de matemática industrial e a procura foi menor do que a bolsa de pós-doutorado de excelência, que antecedeu até essas bolsas de excelência que vão vir na Ciências Sem Fronteiras. A procura da industrial foi menor. Então, como explicar isso, como melhorar isso e como criar essa ponte entre o olhar do matemático aplicado, que na minha experiência, que comecei na engenharia, o olhar do matemático aplicado é propício à inovação, a enxergar uma coisa além do que está próximo e fazer essa ponte para a indústria, para a inovação, para patentes e outras coisas mais. Bom, professor Ana, em relação a essa questão das inovações que o Brasil tem em termos de política científico-tecnológica, nas últimas décadas a gente viu o aparecimento dessas redes de pesquisa, iniciativas que tem esse laboratório assíncrono, de luz assíncrona, né? Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Síncrotron, lá de Campinas. O que o senhor relacionaria assim, como aquelas experiências que tendem a dar as grandes linhas daqui para frente? Eu vou responder, eu vou tentar ser sucinto. Em geral eu não consigo, mas aí é só me cortar na hora que for necessário.
Primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho que o Brasil, e o Estado de São Paulo em particular, mas o Brasil é totalmente geral, tem, nesse momento, uma obsessão de aplicação, que eu acho correta. Só que a obsessão da aplicação não pode deixar de lado aquilo que é fundamental em ciência. E o que é fundamental em ciência, em geral, não tem nenhuma aplicação e não tem nenhuma importância que não tenha. A ciência fundamental, antes chamava ciência básica no meu tempo, agora é fundamental, é a mesma coisa. É ciência que nos faz observar o universo. É ciência que nos faz entender a vida. É ciência que nos faz saber, por exemplo, quando que o homem chegou a esse continente. E provavelmente não tem nenhuma aplicação e nunca terá. Ou quizá tenha, ou não, tanto faz. Mas, sem dúvida, faz o brasileiro mais inteligente. Criamos gente muito mais preparada e, sobretudo, mais independente. Independente como pessoa e como país. Eu tenho uma preocupação clara que, ao mesmo tempo que se faz ciência que eu posso definir como estratégica, que pode ir de ciência muito básica a muito aplicada, tanto faz, mas que olha um programa estratégico para o país, não se deixe de considerar no mesmo nível a ciência que nos faz mais inteligentes coletivamente e mais independentes. Vamos a uma pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você ainda pode enviar perguntas pelo nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. O professor do INPA no Rio de Janeiro, André Nachibin, disse que ele citou o exemplo das universidades americanas que incentivam as pesquisas. A Paloma Breite dos Santos, que é uma telespectadora de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, pergunta: por que no Brasil as universidades privadas não têm quase nenhum interesse ou têm pouco interesse em fazer pesquisas? Acho que o senhor, que é da FAPESP, poderia responder. Bem, na verdade, nós estamos observando, até algumas universidades privadas estão fazendo mais investimentos em pesquisa, né? Não é uma regra que a gente possa tomar como uma regra geral de que as universidades privadas não fazem pesquisa, inclusive porque há muito boas universidades privadas que têm um investimento em pesquisa significativo. O que acontece é que há também um conjunto de universidades cujo objetivo efetivamente é o lucro, fundamentalmente. Então, aí o comprometimento com a atividade de pesquisa fica mais difícil, né? Então, eu acho que a explicação principal está aí. Na verdade, são universidades que são voltadas mais para um ensino massificado e para um ensino de qualidade limitada. O que eu acho que é importante de recuperar desse comentário feito aqui pelo professor Hernan é que a atividade de pesquisa é uma atividade que melhora muito as pessoas. Quer dizer, as pessoas que são formadas em universidades que têm atividade de pesquisa são pessoas que também muito melhor formadas do que aquelas que são que passam exclusivamente pelas atividades de ensino convencionais, né? Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje são os desafios para a pesquisa no Brasil. Contamos com a participação do coordenador da área de pesquisa para inovação da FAPESP e professor da Unicamp, Sérgio Queiroz, do vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Renan Jaimovich, não vou acertar. E no nosso estúdio do Rio de Janeiro, o professor do INPA, André Nachibin, e de Brasília, o secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. Nesse último bloco, vamos abordar os acordos de cooperação internacional para pesquisa. Eu queria ver com o Virgílio, em Brasília, sobre o Ciência Sem Fronteira, o que se espera desse projeto e quais são outras parcerias que estão sendo montadas, Virgílio? Pois bem, o Ciências Sem Fronteiras
é um programa que chama a atenção, primeiro, pela dimensão, pela escala. Nós estamos falando em 100 mil alunos, pesquisadores, doutores e pós-doutores indo para o exterior nas melhores universidades. É claro que, em termos da ciência, o convívio entre pesquisadores, em termos das colaborações, é fundamental para se avançar a pesquisa científica. Um artigo recente, publicado na revista Nature, no ano passado, mostra que a ciência é cada vez mais coletiva, menos individual. Se no passado nós tínhamos grandes cientistas individuais que deixavam uma grande obra, hoje nós temos grandes grupos de pesquisa, sejam do MIT, sejam da USP, sejam de Harvard, sejam da UFMG ou da UFRJ ou de Oxford. Então são os grupos de pesquisa que fazem o avanço da ciência. Daí a importância estratégica do Ciência Sem Fronteiras. Nós queremos colocar os brasileiros inseridos nos grupos de pesquisa do mundo inteiro, naqueles grupos que estão no topo de suas respectivas áreas. Então, não estamos mandando alunos, pesquisadores para qualquer tipo de universidade, mas sim para aquelas universidades que são as universidades onde se faz o avanço na respectiva área. Então, os benefícios são claros. Nós vamos ter alunos de graduação que vão passar um ano no exterior e vão voltar imbuídos daquele espírito científico, daquela curiosidade, daquela ligação entre a universidade e a empresa, que tão bem se vê nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra. Então, isso é fundamental para nós formarmos uma nova geração de graduação que, quiçá, irá aperfeiçoar seus estudos na pós-graduação. Já os alunos de pós-graduação terão a capacidade de ver quais são as pesquisas e participar delas, aquelas mais avançadas. E os profissionais já formados poderão se renovar através dessa permanência no exterior. Interessante que não só as universidades de primeiro time estão escaladas para receber os alunos brasileiros, mas também empresas, grandes empresas americanas, empresas chinesas que têm laboratórios de pesquisa, irão receber pesquisadores. Então, esse é o Ciência Sem Fronteira. Ele é emblemático pelo tamanho e pela ambição. Mas eu queria deixar mais um ponto importante aqui, Nassif, que é um ponto que é transversal a vários dos comentários feitos. Nós precisamos, no Brasil, fortalecer o que nos Estados Unidos é chamado de STEM. STEM significa Science, ciência, Technology, tecnologia, Engineering, engenharia e matemática. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática são bases para qualquer tipo de formação, seja da medicina às ciências sociais. As pessoas têm que ter, na sua formação, para exercerem melhor a vida num mundo complexo, esses conhecimentos. E esses conhecimentos no Brasil ainda são limitados a pequenas partes da população e restritos a certas regiões. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Ministério da Educação, o MEC, ambos estão trabalhando em programas para aumentar e ampliar o ensino da matemática, da tecnologia, ampliar os cursos de engenharia e fortalecer o ensino tecnológico. Então, essas são áreas-chave. O país necessita imprescindivelmente de ampliar o nível de conhecimento da sua população como um todo nesses 4 pilares. Ô Sérgio, recentemente o ITA fez um acordo com o MIT, acho que a USP andou fazendo alguns acordos, a gente tem universidades americanas que estão disponibilizando seus cursos via internet. Aqui em São Paulo, em que pé que estão essas parcerias e quais os frutos que têm rendido já? Olha, eu acho que esse ponto levantado pelo Virgílio é muito importante. Eu acho que um programa como o Ciências Sem Fronteiras é importante para reforçar essas atividades em colaboração, mas a gente precisa também olhar para a coisa pelo outro lado, né? Quer dizer, esse intercâmbio é um intercâmbio de dupla mão, né? E então é preciso também trazer experiências de fora, pesquisadores de fora,
A FAPESP, por exemplo, tem um programa ativo aí de atração de pós-docs do exterior, de pesquisadores visitantes do exterior. A minha própria universidade, a Unicamp, tem um programa de trazer pesquisadores visitantes, até com a perspectiva de que depois eles se radiquem no país, né? Eu acho que esse também é um mecanismo muito importante para esse objetivo de internacionalizar mais a ciência brasileira, que é um objetivo correto e que deve ser buscado, né? Eu acho que a gente não pode deixar, por exemplo, de observar que países como os Estados Unidos se beneficiam enormemente desse tipo de atração de pessoas que vão trabalhar em pesquisa nas universidades americanas e que muitos deles acabam ficando por lá. O Brasil também pode fazer algo parecido e eu acho que é uma série de iniciativas que a gente observa, como eu mencionei aqui em São Paulo, essas da FAPESP e outras que são importantes. Então, eu queria ver o Hernan como representante da USP aqui. No âmbito da USP, o que tem sido visto lá? Eu queria começar de antes disso. Tá? Qual é o sentido da internacionalização? Quer dizer, o sentido da internacionalização e a urgência e o nosso desespero coletivo não é pela palavra, é pelo fato que a qualidade da ciência que nós estamos fazendo tem que melhorar. E um dos mecanismos para chegar a esse ponto é respirar a poeira de laboratórios que tiveram um Nobel dentro. É uma forma totalmente subjetiva de descrevê-lo. Mas muito mais que o curso, é a poeira. É a cabeça do sujeito que estava lá, que vem para cá, e se ele fica 3 meses por ano aqui, ele vai mudar a poeira que se respira nesse laboratório, porque essa poeira, que é uma poeira metafórica, se carrega na cabeça. O professor, nós trouxemos aqui para entrevistas o Dr. Adib Jatene, Paulo Vanzolini, e eles mostraram o que foi esse tipo de convivência lá fora, lá como que muda tudo. Muda tudo. E, portanto, veja, a USP, como a Unesp, como outras universidades, como a Unicamp, estão tentando fazer acordos internacionais, mas a gente não pode perder de vista o objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade da pesquisa básica, do ensino e da transferência de tecnologia e de inovação via pessoas que mudem a sua cultura por ter convivido com outras culturas, mas, sobretudo, trazendo gente. Veja que se você vê o que é a USP, o que aconteceu em 1934, foi uma missão, um pouco antes, 2 anos antes, a trazer gente da Europa para criar uma universidade. Isso foi um feito gigantesco da sociedade paulista. Passam-se algumas décadas e na Unicamp se trouxe mais estrangeiros e alguns brasileiros que estavam nos Estados Unidos e voltaram para cá. Essa injeção de nova poeira é um mecanismo para melhorar a nossa qualidade, não só a qualidade da ciência, mas a qualidade da transferência, a qualidade da cultura, a qualidade da nossa inteligência. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. A gente tem perguntas que não serão contempladas, outras que já foram respondidas de uma forma ou de outra, mas tem um telespectador, que ele é de Brasília, ele se identifica apenas como Macedo. Ele faz uma pergunta que ainda não foi falada aqui sobre a questão dos investidores do mercado financeiro. Ele diz, com a queda dos juros, será que há chance desses investidores virem e terem o interesse, a vontade de investir em pesquisas e empresas inovadoras, as chamadas startups? Quem poderia responder? Bem, eu acho que sim, eu acho que na verdade há uma tendência a melhorar a disposição, o apetite para o risco desses investidores e, consequentemente, investir em empresas startups. Mas eu acho que esse mecanismo de fundos de investimento em empresas nascentes é algo que está
começando a acontecer de forma mais intensa no Brasil, né? Isso é um sinal muito positivo que está ocorrendo. E eu acho que a tendência nos próximos anos é a gente ver esse mecanismo se desenvolver muito significativamente. Ele ainda é bastante incipiente, bastante modesto. Eu acho que não atende às necessidades de muitas das empresas que estão aí, mas a perspectiva é positiva nesse sentido. Bom, brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos convidados, o coordenador da área de pesquisa para a inovação da FAPESP, professor da Unicamp, Sérgio Queiroz, o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, o professor de Bioquímica da USP, Renan Shaibovich, o professor do INPA, André Nashmin, e o secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira com um balanço do Rio+20, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Não é Rio+20 não, tá? É outro tema. Mas até lá.